Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, narração Margarete Vital. Números, capítulo 4, Obrigações dos Levitas. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Faze a conta dos filhos de Caate separadamente dos outros levitas, por casas e por famílias. Conta-os desde a idade de 30 anos e daí para cima até os 50, a todos os que entram no tabernáculo do concerto para nele assistirem e servirem. Eis aqui quais deverão ser as funções dos filhos de Caate, por ordem ao tabernáculo do concerto e ao Santo dos Santos. Quando se houver de levantar o campo, Arão e seus filhos entrarão no tabernáculo do concerto e no Santo dos Santos para descerem o véu que pende diante da porta e envolverão nele a arca do testemunho. Por-lhe-ão ainda por cima uma cobertura de peles roxas e estenderão por cima dessa coberta um pano todo de cor de jacinto e meterão os varais. E envolverão também num pano de jacinto a mesa dos pães da proposição e porão com ela os turíbulos, os graizinhos, os copos e as taças para as oblações dos licores, e sempre os pães estarão em cima dela. Lançar-lhe-ão por cima um pano de escarlata, o qual eles cobrirão ainda com outro envoltório de peles roxas e meterão os varais. Tomarão também um pano de jacinto, no qual envolverão o candeeiro com as suas lâmpadas, tenazes, espevitadores e todos os vasos do azeite que são necessários para consertar as luzes. Todas estas coisas cobrirão eles de peles roxas e meterão os varais. Outros sim envolverão o altar de ouro num pano de jacinto, lançar-lhe-ão por cima outra coberta de peles roxas e meterão os varais. Outros sim envolverão o altar de ouro num pano de jacinto, lançar-lhe-ão por cima outra coberta de peles roxas e meterão os varais. Envolverão da mesma sorte num pano de jacinto todos os vasos que servem no santuário. Lançar-lhes-ão por cima outra coberta de peles roxas e meterão os varais. Tirarão também as cinzas do altar e o embrulharão num pano de púrpura. Porão com o altar todos os vasos que servem nele, os braseiros, as tenazes, os garfos, os tridentes e as ferras. Cobrirão os vasos do altar todos juntos com uma coberta de peles roxas e meterão os varais. Depois que Arão e seus filhos tiverem embrulhado o santuário com todos os seus vasos ao abalar do campo, então se chegarão os filhos de Caate para levarem todos estes móveis embrulhados, e eles não tocarão nos vasos do santuário por não morrerem. Estes são os cargos que os filhos de Caate devem levar do que pertence ao tabernáculo do concerto. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será acima deles, e ele é o que terá cuidado do azeite para preparar as lâmpadas, das composições odoríferas que se hão de queimar, do sacrifício perpétuo, do óleo da unção, de tudo o que pertence ao culto do tabernáculo e de todos os vasos que servem no santuário. Falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Não exponhais o povo de Caate a ser exterminado do meio dos levitas, mas eis aqui como vós vos deveis haver com eles para que vivam e não morram, e tocarem nos vasos do santuário. Arão e seus filhos entrarão e disporão o que cada um deve fazer e assinarão o cargo que cada um deve levar. Os outros, entretanto, não tenham curiosidade alguma de ver as coisas que há no santuário antes de estarem embrulhadas, de outra sorte serão eles punidos de morte. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: Tira também a conta dos filhos de Gerson, por casas, por famílias, por parentelas, desde os 30 anos e daí para cima até os 50. Conta todos os que entram e servem no tabernáculo do concerto. Eis aqui qual será o cargo da família dos gersonitas.
eles levarão as cortinas do tabernáculo, a coberta do concerto, a segunda coberta e a coberta das peles roxas que se põe por cima das outras duas, com o véu que está pendurado à entrada do tabernáculo do concerto, as cortinas do átrio e o véu que está à entrada diante do tabernáculo. Os filhos de Gerson levarão tudo o que pertence ao altar, os cordões e os vasos do ministério, segundo a ordem que hão de receber de Arão e de seus filhos, e cada um saberá qual é o cargo que deve levar. Este é o emprego da família dos Gersonitas a respeito do tabernáculo do concerto, e estarão sujeitos a Itamar, filho do sacerdote Arão. Farás também a conta dos filhos de Merari por famílias e pelas casas de seus pais, desde os 30 anos e daí para cima até os 50, todos os que vêm fazer as funções do seu ministério e que se aplicam ao culto do concerto do testemunho. Eis aqui os cargos que lhes serão destinados. Eles levarão as tábuas do tabernáculo, os barrotes de atravessar e as colunas com as suas bases, como também as colunas que estão ao redor do átrio com as suas bases, suas estacas e seus cordões. Tomarão por conta todos os vasos e todas as alfaias, e assim as levarão. Este será o emprego da família dos Meraritas e o serviço que eles renderão ao tabernáculo do concerto, e eles estarão às ordens de Itamar, filho do sacerdote Arão. Resenha dos levitas adultos. Moisés, pois, Arão e os príncipes da sinagoga fizeram a resenha dos filhos de Caate por famílias e pelas casas de seus pais, contando desde os 30 anos e daí para cima até os 50, todos os que estão empregados no ministério do tabernáculo do concerto, e acharam-se 2.750. Este é o número do povo de Caate que entra no tabernáculo do concerto. Moisés e Arão os contaram, segundo tinha mandado o Senhor por Moisés. Fez também a resenha dos filhos de Gerson por famílias e pelas casas de seus pais, contados todos os que estão adictos ao ministério do tabernáculo do concerto, desde os 30 anos e daí para cima até os 50. E acharam-se 2.630. Este é o povo dos Gersonitas que Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor. Fez-se também a resenha dos filhos de Merari por famílias e pelas casas de seus pais, contados todos os que estão adictos ao culto e cerimônias do tabernáculo do concerto, desde os 30 anos e daí para cima até os 50, e acharam-se 3.200. Este é o número dos filhos de Merari que Moisés e Arão contaram, conforme o mandado que o Senhor intimara a Moisés. Todos aqueles dentre os levitas que foram contados pelos seus nomes, e de que Moisés e Arão e os príncipes de Israel fizeram a resenha por famílias e pelas casas de seus pais, desde os 30 anos e daí para cima até os 50, e que estavam ocupados no ministério do tabernáculo e em levar os cargos. Foram ao todo 8.580. Deles fez Moisés a resenha por ordem do Senhor, nomeando a cada um segundo o seu ofício e segundo os cargos que deviam levar como o Senhor lhe tinha ordenado. Nota explicativa, capítulo 4, versículo 3. De 30 anos. Não dos 20 em diante, porque para o transporte era necessário maior robustez.